Pois bem, já entendemos de uma forma mais ou menos aproximada como é que funciona isto do roteamento. Mas o que é que acontece depois de definirmos uma rota corretamente? Vamos parar à parte das páginas e dos layouts. E é óbvio que quando entramos aqui na secção da documentação das páginas e layouts, há uma recomendação para primeiro lermos o fundamental do roteamento e como definir rotas. E nós já vimos como fazemos isso dentro do App Router. Basta colocarmos pastas e pastas umas dentro das outras para conseguirmos definir a nossa rota. Agora, o que é que acontece aqui e que nós também já vimos? O App Router, dentro do Next.js 13, introduz um novo sistema de convenções de fecheiros para rapidamente criar páginas, layouts partilhados e templates. Muito sinceramente, nesta fase, não sei diferenciar entre shared layouts, isto é, layouts básicos que nós já usamos, e o que são templates, mas iremos certamente perceber isso no decorrer desta jornada. Esta página vai-te guiar, neste caso esta área de documentação, sobre quais são estes fecheiros especiais dentro do Next.js. Então nós temos aqui as páginas. A página, cujo nome do fecheiro é o page.js, JSX ou TSX, a página é o user interface que é único para a rota. Isto não podes ter dentro da mesma pasta dois fecheiros com o mesmo nome, page, ok? Nem podemos nós escolher uma definição de um nome que queiramos escolher. Nós podemos definir páginas exportando um componente de um fecheiro chamado page.js ou JSX ou TSX. Use next folders or nested folders to define a route and a page.js file to make the route publicly accessible. Isto é, só se existir um fecheiro page.js ou JSX ou TSX dentro de uma pasta é que essa rota é possível de ser acedida de forma direta, ok? Então nós temos aqui um exemplo, nós temos o app dentro dele tem um page.jsx, então significa que se nós colocarmos a barra vamos conseguir ver o conteúdo deste page.jsx. Se nós tivermos ainda assim dentro do app uma pasta chamada dashboard que também tem um page.js, então nós podemos aceder a esta rota e vamos ver o conteúdo deste componente que aqui está. Porque isto não é mais nada menos do que um componente de React dentro de cada um destes fecheiros. Então nós temos aqui o exemplo de um page.tsx, neste caso com um TypeScript. Nós podemos alterar aqui simplesmente para JavaScript, como podes verificar aqui não há quase diferença absolutamente nenhuma. Basta fazer a exportação por padrão de uma função, é um functional component, um function component do React. Podes dar o nome ou não, não é importante, podes fazer uma arrow function, uma função que é anónima, e depois tem que ter aqui um return com um elemento que é, neste caso, um React partial, e que depois, um React segment, ok, exatamente, qualquer coisa do género, isto é, tem um elemento que é o agregador, um elemento pai, e depois lá dentro podes colocar o que bem entenderes. Podes também adicionar aqui, para além do return do JSX, tu podes adicionar funções, lógicas de código, etc. dentro destes componentes, não tem qualquer problema. Portanto, o facto de ser uma página com user interface não impede que tenha regras de negócio, ok? Depois temos aqui, dentro da pasta do dashboard, para seguir um bocadinho este exemplo que aqui estava, nós podemos ter a exportação de outra página e aqui neste caso é o da dashboard, aqui é da homepage. Portanto, nada de muito importante. O que é há a reter aqui de tudo isto? Uma página é sempre a folha de qualquer route subtree, isto é, nós já conhecemos o conceito do que é uma route subtree, é um conjunto de pastas aninhadas umas dentro das outras, e desde que essa pasta lá no fundo tenha uma página, o fecheiro page, ponto qualquer coisa, ela vai se constituir como o termo de uma leaf, ou uma folha. As extensões .js, JSX ou TSX são as extensões que podem ser usadas para criar os fecheiros pages. Okay? Independentemente da tecnologia que estás a utilizar, elas vão ter o mesmo tipo de comportamento. A única coisa que muda é a forma como tu escreves o código. O page.js é um requisito para fazer com que um segmento de uma rota seja publicamente acessível. Isto é, para que tu possas colocar na URL um endereço, esse endereço tem que lá ter obrigatoriamente um fecheiro chamado page.js. Pode ter mais coisas, mas este tem que lá estar. Então, neste caso, é muito importante reter a informação que eu já tinha transmitido no vídeo anterior, que as páginas são server components, isto é, são componentes que são preparados do lado do servidor.
e são por padrão. No entanto, ele diz o seguinte, but can be set to a client component. Isto é, nós podemos, por questões de funcionamento da aplicação, transformar ou indicar ao nosso sistema que nós queremos que sejam client components. E eu presumo que isto dê para fazer ao nível de cada uma das páginas. Então, neste caso, depois, as páginas podem ir buscar informação, como eu tinha referido, nós não temos apenas que ter user interface, podemos ir buscar informação e para isso eles indicam-nos aqui para ir ao data fetching. A única coisa que eu não gosto mesmo nesta área da documentação, e nestas e nas outras, é de facto a facilidade com que tu rapidamente te vais perdendo aqui, porque vais querendo ver como é que vais buscar dados e de repente começas a perder a noção do que é o básico. Depois temos aqui a descrição de algo que eu ainda não domino de forma muito eficiente. Sei o básico. O que é que são os layouts? O layout é um user interface, portanto contém elementos visuais, que é partilhado entre múltiplas páginas. E isto é muito importante porque nós já vimos nos exercícios que fizemos anteriormente que é possível, por exemplo, colocar uma navbar em todas as páginas que depois não têm que ter exatamente esse código lá inserido dentro. Então uma barra de navegação que é partilhada por todas as páginas. Portanto, on navigation, layouts, preserve state. Então na navegação, os layouts preservam o seu estado. Isto, o state aqui é o conceito de preservar informação sobre valores de variáveis. Eles são interativos, não fazem re-renderização, isto é, não há refrescamento, e os layouts podem ser aninhados uns dentro dos outros. O que é que isto significa na prática? Que eu posso ter um layout, dentro do qual tenho mais um layout, dentro do qual já tenho mais outro layout. E isto é muito interessante, sendo que também cria um desafio enorme, porque tens que ter um mindset completamente diferente quando estás a construir uma aplicação. Nós podemos definir o layout por padrão, exportando um componente de React com o nome layout.js. O JS, JSX ou TSX, já sabes o que é. O componente deve aceitar children, isto é, crianças. E nós já vimos isso. E no próximo vídeo nós vamos voltar ao mecanismo prático. E as crianças são uma prop. O conceito de prop é um conceito do React, que é o property, ou propriedades, não é? Então são dados que nós podemos passar de componentes para componentes. E que irão, de certa forma, preencher aquilo que é o child layout, if exists, ou a child page during rendering. Isto é, nós temos aqui uma app que tem uma dashboard, uma pasta, portanto, entramos lá dentro com barra dashboard, ela tem um layout, então este layout vai fazer com que o page.js possa ser inserido lá dentro. E depois, como existe uma página settings que tem também um page.js, ela vai acabar por aparecer também dentro deste layout. E é assim que tudo isto funciona. Então depois há aqui uma explicação que nos permite ver aqui como é que isto funciona. Na prática, quando crias um projeto de React, ou de Next.js, perdão, ele já te cria um layout base para a tua pasta app. Coisas importantes a saber, há aqui muitas que nós não vamos conseguir compreender. The topmost layout is called the root layout, isto é, o root layout é aquele que está na base de todos os layouts. Este layout que é obrigatório é partilhado por todas as páginas da aplicação e os root layouts têm que conter as tags do HTML e do body. Isto é, para construir de facto um output, como nós não temos um fecheiro index.html onde vamos encontrar, neste caso, a parte do início da tag do HTML e o início da tag do body e depois os respectivos fechos, então é obrigatório que o root layout tenha que conter estas duas tags. E nós conseguimos ver isso muito facilmente no nosso projeto. Aliás, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou aqui baixar, vou aqui abrir o Visual Studio Code, onde já tenho o projeto aberto, ok? E se nós formos olhar aqui para o layout, eu vou aqui fechar tudo isto para ser mais fácil. Vamos aqui fechar toda esta parte das nossas experiências, tudo muito certo. E repara aqui, se formos aqui à página app, onde nós temos aqui o page.jsx, temos aqui, isto é dentro do service, esta daqui nós temos aqui o layout. E repara que o layout é muito fácil de entender. Agora, isto é, há aqui uma área que não é obrigatória, que é esta que aqui está. Basicamente nos permite colocar metadados no cabeçalho, neste caso no header da nossa aplicação, mas repara o que é que acontece aqui. Ele está definido como Export Default Function Root Layout, a tal expressão que diz que este é o layout base e que vai aceitar então os children como os parâmetros.
ok? Então o children aqui depois diz que é um react.react-node, enfim, não sei o que é que isto significa, não importa, foi criado automaticamente. Depois lá dentro, quando ele faz o return, repara como ele adiciona a tag do HTML e a tag do body, e é dentro dele que depois acontecem as coisas todas. Aqui onde diz children é onde ele vai renderizar todos os componentes que depois estiverem aqui por dentro destas páginas, ok? E neste caso temos aqui um footer também, temos aqui um nav, que foram componentes que nós fomos importando, ok? Aqui durante as nossas experiências, componentes que nós criamos, que não estão diretamente relacionados com nenhuma rota, mas que foram utilizados aqui para criar esta dinâmica de que sempre qualquer uma dos componentes que for aqui impresso ou apresentado vai ter a mesma navbar e o mesmo footer disponível. E repara, é esta a simplicidade. Perguntar-me-ás assim, ok, então mas será que eu posso definir aqui um retorno de um layout bastante mais construído? É claro que sim, nós podemos colocar aqui alguns elementos, tendo sempre em conta esta informação que é importante, é que tudo o que colocares aqui vai ser renderizado em todas as páginas deste teu layout. Então, da forma como aqui está, apenas com o HTML e com o body, se não tivéssemos colocado aqui o nav nem o footer, só o conteúdo dos componentes aninhados é que iria ser apresentado. Voltando aqui à área da documentação, diz ainda o seguinte: qualquer segmento de rota pode opcionalmente, não é obrigatório, definir o seu próprio layout. Estes layouts serão também partilhados pelas páginas todas dentro desse segmento. Ora, o segmento aqui será a página onde nós estamos, dentro de uma determinada pasta, e todas as pastas interiores dentro dessa pasta que contenham também pages, ok? Layouts in a route are nested by default, ok? Nada de especial. Depois, each parent layout wraps child layouts below and using the React children prop. Ok. Aqui basicamente está a dizer que uns vão renderizando os outros, uns por cima dos outros, etc, etc. Nada de muito especial. Nós podemos usar depois o route groups to opt specific route segments and out of shared layouts. Não entendo o que é que isto significa, não importa nesta fase. Os layouts são server components, ok? Também são componentes que são preparados do lado do servidor por padrão, mas também podem ser definidos como client components, ok? Isto é, passar o JavaScript para o lado do cliente, do browser, e é o browser que constrói essa parte. Os layouts também podem obter dados, isto é, nós podemos ter dentro dos layouts regras de negócio, por exemplo, ter aqui, antes do return, ter aqui uma determinada função, uma function, que vai buscar informação a uma base de dados, por exemplo, e depois vai poder partilhá-la, penso eu, que com todas as páginas, ok? Nós podemos ver aqui esta secção, se quisermos obter mais informação. Passar dados entre o parent layouts e as children não é possível, ok? Então, neste caso, passar dados entre o layout e os componentes não é mesmo possível. No entanto, nós podemos ir buscar informação, ou a mesma informação, dentro de uma rota mais do que uma vez. E o React vai automaticamente fazer um dedup de requests. Não sei o que é que isso significa, mas basicamente diz que não afeta a performance, o que significa que, à partida, pela explicação que aqui está, eu não posso carregar aqui informações a partir de um recurso externo e depois ter acesso a essas informações dentro do children. Até porque teríamos que passar eventualmente props. Dentro de cada elemento children é que nós poderemos então fazer o mesmo tipo de requisição e, de acordo com a informação que aqui está, ele vai fazer isso sem afetar a performance. Pelo menos é a informação que aqui fica. Os layouts não têm acesso aos route segments abaixo deles, isto é, se eu estiver dentro de uma localização chamada default, que é uma pasta existente dentro da pasta app, ele não sabe que existem pastas ao lado deles, ok? Aqui são as extensões que nós podemos utilizar para a parte dos layouts, e o layout e a page.jsx can be defined in the same folder, isto é, podem coexistir na mesma página e, portanto, eles vão trabalhar em conjunto. O layout vai colocar-se à volta da página. Bom, eu peço desculpa mais uma vez por este vídeo ser uma leitura da documentação, mas na prática, para mim, enquanto metodologia de estudo, esta é uma forma de consolidar ideias que me parecem ser basilares na construção de uma aplicação com Next.js, que é a ideia de colocar um user interface baseado num sistema de roteamento que tem a ver com o file system, isto é, criação de pastas, subpastas e componentes de React
guardados dentro de layout.js ou um page.js e que depois são, enfim, jogados aqui para o nosso browser da forma como nós bem entendermos em termos de organização. No próximo vídeo vamos procurar já regressar novamente à parte mais prática das coisas, que eu sei que vocês gostam de ver isso, e eu também quero começar a testar outras coisas. Eu quero muito rapidamente perceber, e esse vai ser o meu principal foco, como é que eu consigo, por exemplo, estar numa página e fazer um clique, ter um link onde eu clico e automaticamente vou para uma outra página e levo com esse clique, levo um valor. E quero ver do outro lado como é que eu consigo, no componente que vai receber a minha navegação, como é que eu consigo ir buscar esse valor a partir, por exemplo, da URL ou a partir de um outro mecanismo qualquer e apresentar esse valor. Por exemplo, imagina ter um componente numa página onde tem um pequeno input de texto e quando eu clico num link para saltar para o outro lado, eu vou pegar esse valor, vou levá-lo para o outro componente, para outra página e vou apresentá-lo nessa página. Esse vai ser um desafio que eu ainda não consigo atingir, porque não tenho conhecimento ainda de Next.js, mas que a breve trecho nós vamos ver como é que funciona e explorar o mais possível todas as possibilidades que existem para conseguir alcançar esse objetivo.